daqui! A mamãe disse que você é uma velha chata! Minha netinha de 5 anos torceu o nariz e disparou. Sai daqui! A mamãe falou que você é uma velha enjoada. A mesa inteira caiu na gargalhada, inclusive o André, meu próprio filho. Eu apenas me levantei e saí em silêncio absoluto. Mais tarde, à noite, ele teve a coragem de mandar uma mensagem. Mãe, não esquece de pagar aquele boleto amanhã. Minha resposta foi curta e grossa. Te vira. O dia seguinte foi um verdadeiro caos. Mas deixa eu rebobinar um pouquinho a fita. Porque o que aconteceu depois dessa minha resposta de 2 palavras foi tão destruidor para eles quanto libertador para mim. E você precisa entender o caminho que percorri até aquele momento. Aquele domingo começou como qualquer outro, e melhor, como o que tinha se tornado o padrão na minha vida. Eu, Clarice, 64 anos, chegando na cobertura do meu filho André, carregada com sacolas de compras que quase arrebentavam meus braços. Lá dentro, filé mignon, vinhos caros, queijos especiais e aqueles bombons suíços que a Aninha ama. A brincadeira custou quase R$ 400. Mais uma vez, tudo saiu do meu bolso. Toquei a campainha. Fernanda abriu a porta com aquele sorriso plástico que ela usa quando quer algo. Cabelo impecável, recém-saído do salão. Uns R$ 300 aquele tratamento, eu aposto, pois já vi a fatura largada por aí uma vez. Unhas de gel perfeitas, roupas de grife estampadas. Oi, dona Clarice. Entra, entra. Trouxe tudo? Nenhum obrigada. Nenhum. Não precisava se incomodar. Ela só arrancou as sacolas da minha mão como se eu fosse o empregador do mercado. A casa tinha cheiro de riqueza, com difusores automáticos, espalhando perfume a cada instante. Tudo perfeito. Sofá de design italiano cinza. Coisa de 15 mil. Lembro bem quando o André me ligou chorando às pitangas, dizendo que precisavam daquilo urgente. Mesa de jantar robusta. Lustres de cristal. Meu apartamento é um movo de 50 metros quadrados com móveis antigos. O deles tem o dobro do tamanho e parece um palácio de revista. Fui até a varanda gourmet, onde o André cuidava da carne. Meu filho, 39 anos, executivo de uma grande empresa, barba alinhada, relógio no pulso que vale mais que todos os meus eletrodomésticos juntos. E aí, mãe? Trouxe o gelo? Nenhum beijo, nenhum como a senhora está. Só a cobrança do que faltou. Esqueci, filho, mas posso descer e... Deixa, já vi que vai dar trabalho. Ele nem se dignou a olhar na minha cara. Aí apareceu a Aninha correndo. Minha netinha, cachinhos dourados, vestidinho de marca que custa uma fortuna. Ela me mediu de cima a baixo com um desprezo que doeu na alma. Vovó, você veio? Vim, querida. Trouxe o chocolate que você gosta. Ah! Fez careta, revirou os olhos e saiu correndo. 5 anos. Uma criança de apenas 5 anos já tinha aprendido a me tratar como lixo. Sentamos para o almoço. Fernanda arrumou a mesa com as minhas comidas, minha bebida, minha carne nobre. Convidou a mãe dela, a dona Célia, que é vizinha de condomínio. Chamou a irmã, Bianca, com o marido. Casa cheia, alegria geral. Tudo bancado pela velha. Eu ia me sentar na ponta da mesa quando a Aninha gritou para todo mundo ouvir. Você não pode sentar com a gente. A mamãe disse que você é uma velha enjoada. Fez-se silêncio. Mas não foi aquele silêncio constrangedor, sabe? Foi aquele silêncio de quem está se segurando para não soltar uma gargalhada. Dona Célia deu uma tossida forçada. Bianca mordeu os lábios para disfarçar. O marido dela fingiu que estava muito interessado na comida. E o André? Meu filho único. Aquele menino que eu carreguei no colo e criei sozinha depois que o pai se foi. Ele sorriu, deu um risinho de canto de boca e soltou. Aninha, que feio! Mas o tom era de diversão, não de quem estava repreendendo. Fernanda nem tentou esconder. Riu abertamente. Ai, essa menina é terrível. Fala o que pensa, disse ela, como se a garota fosse uma inocente engraçadinha. Me levantei bem devagar. Peguei minha bolsa.
Ninguém perguntou onde eu ia. Ninguém pediu para eu ficar. Saí daquele apartamento luxuoso. Sei bem quanto vale. Afinal, dei 50 mil reais de entrada quando eles se casaram. Desci os 12 andares de escada, porque me recusei a respirar o mesmo ar que aquela gente no elevador. Chorei o caminho inteiro no ônibus de volta. Uma senhora ao meu lado me estendeu um lenço de pano. Nem perguntou o que era, só disse com doçura: "Coisa de família, né, minha filha?" Eu apenas balancei a cabeça. Cheguei no meu predinho antigo às 7 da noite. 3º andar, sem elevador. Subi com o coração pesado e o joelho gritando de dor. Entrei, tranquei o mundo lá fora e finalmente respirei. Fui tomar um banho para lavar a alma, mas a água esfriou na metade. A resistência do chuveiro queimou. Custam R$ 70 para tocar, e esse mês eu não tinha nem isso sobrando. Vesti minha camisola de flanela velha e desbotada, mas pelo menos era quentinha. Eram 10h30 da noite quando a tela do meu celular brilhou na mesa de cabeceira. Era o André. "Mãe, não esquece da transferência de amanhã." Li uma vez, 2, 3 vezes, a tal transferência. Segunda-feira, dia 15. Dia sagrado de mandar o dinheiro. Como fiz religiosamente todo mês nos últimos 3 anos. Olhei para o teto do meu quarto, encarando uma mancha de infiltração que precisava de reparo urgente. Olhei para a conta de luz em cima do móvel. R$ 190. Conta de água, 75. O remédio da pressão que tinha acabado, 150. E o André me cobrando o dinheiro de amanhã. Algo estalou dentro de mim. Não foi raiva, não foi mágoa. Foi uma clareza fria. Como se alguém acendesse a luz num quarto escuro e eu finalmente visse a porta de saída. Digitei devagar, porque minhas mãos tremiam. Te vira. Apertei enviar. Desliguei o celular e pela primeira vez em 3 anos, dormi a noite inteira como uma pedra. Mas o que eu não sabia era que do outro lado da cidade, naquele apartamento de 3 suítes com varanda gourmet, eu tinha acabado de causar um terremoto. Eu, a velha enjoada, tinha apertado o botão que explodiria tudo. Se você quer saber o que aconteceu no dia seguinte, eu te conto. Foi algo que nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar. Mas antes de seguir com essa história, já se inscreve no canal para não perder nenhum relato como este. Porque o que vem a seguir foi um verdadeiro apocalipse para a vida deles. Acordei na segunda-feira, com o sol batendo direto na janela do quarto. Olhei para o relógio, 9h30 da manhã. Fazia anos que eu não dormia até esse horário. Anos que eu pulava da cama às 6 horas com aquele aperto no peito, fazendo contas mentais, pensando em transferências, em como esticar o dinheiro até o fim do mês. Mas naquela manhã, nada, só um silêncio estranho dentro de mim. Uma leveza que eu nem lembrava mais que existia. Levantei, passei meu café, aquele simples de coador que compro no mercadinho da esquina. Sentei na mesinha da cozinha, a mesma que o Roberto, meu falecido marido, comprou há uns 35 anos. Fórmica gasta, pés de ferro meio enferrujados, mas era minha. Foi aí que decidi ligar o celular. A tela acendeu e parecia uma árvore de Natal. Plim, plim, plim. As notificações desciam em cascata, uma atrás da outra, emo fogos de artifício. 50 chamadas perdidas. Mais de 90 mensagens no WhatsApp. Umas 20 no grupo da família que eu tinha silenciado faz tempo. Meu coração disparou na hora. Pensei, tragédia. Alguém morreu. Alguém bateu o carro. Abri as conversas tremendo. André, 6h45. Mãe, acorda, preciso falar com você urgente. André, 7h15. Mãe, atende essa porcaria de telefone. Fernanda, 7h30. Dona Clarice, a senhora tá bem? O André tá em pânico aqui. André, 8h10. Mãe, isso não é brincadeira. Me liga agora. Continuei rolando a tela. Tinha um áudio da Fernanda de 3 minutos. Nem dei play. Mais mensagens do André. De repente, algo me fez parar. Aninha, 50. Um áudio chorando. Vovó, a mamãe disse que eu não vou poder ir pra escola hoje. Vovó, por favor. Fechei os olhos. Aninha,
Aquela mesma criança que me chamou de velha enjoada no dia anterior, agora chorava. Por quê? Rolei mais a tela e vi. Colégio Santo Agostinho. 8 horas. Senhora Clarice, informamos que a mensalidade da aluna Ana Souza está em atraso. O cheque especial apresentado pelo responsável financeiro foi devolvido por insuficiência de fundos. Favor regularizar até o meio-dia ou a aluna será impedida de assistir às aulas. Respirei fundo. Então era isso, a escola. A tal conta de amanhã que ele me cobrou na noite anterior. A mensalidade que eu pagava religiosamente há 3 anos. Uma brincadeira de R$ 3.200 por mês. Mais mensagens pipocavam. André, 9h15. Mãe, o cheque voltou. Eu passei o cheque contando o que a senhora tinha feito, a transferência como sempre. A escola tá me cobrando e ameaçando barrar a menina. A Ninha tá chorando. Pelo amor de Deus. Larguei o celular na mesa. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo. Era outra coisa. Algo que estava crescendo dentro do meu peito, como uma planta que finalmente recebe luz do sol depois de anos na escuridão. Porque deixa eu te contar um segredo. Aquela cobrança não era só a escola da menina. Peguei meu caderninho surrado, onde anoto cada centavo. Abri na página de setembro. Tava tudo lá, na minha letra trêmula. Mensalidade da Aninha, R$ 3.200. Plano de saúde da família do André, R$ 2.500. Ajuda de custo mensal, R$ 5.000. Total que eu transfiro religiosamente todo dia 15, R$ 10.700. E quanto é que eu ganho? Minha pensão de viúva é R$ 4.500. O aluguel da kitnet que o Roberto deixou na Zona Norte me rende R$ 2.000. Total da minha renda, R$ 6.500. Espera aí, você percebeu que a conta não fecha, né? Como eu tiro quase 11 mil de uma renda de 6.500? Simples. Eu tenho uma reserva. Aquela poupança que eu e o Roberto juntamos a vida toda, centavo por centavo. Era para ser minha segurança na velhice, meu colchão para uma emergência médica, meu sossego. Faz 3 anos que estou sangrando essa conta. Todo mês eu saco uns 4.000 e pouco dela para completar os luxos do André. 3 anos seguidos. Peguei a calculadora. O rombo na poupança já passava de R$ 150.000. Se somar com tudo que entrego da minha renda mensal nesses 36 meses, eu já tinha dado na mão do meu filho quase R$ 500.000. E sabe quanto sobrava para mim? Depois de pagar meu condomínio, luz, água, gás, mercado básico e os remédios, sobravam R$ 800. R$ 800 por mês. Eu, Clarice, que trabalhei 50 anos da minha vida, que fui costureira, faxineira, cuidadora, que dobrei espinha para criar aquele menino sozinha, que paguei escola, inglês, faculdade. Eu vivia com migalhas para que meu filho, que ganha um salário de Marajá, pudesse posar de rico. O celular tocou de novo. Era o André. Deixei chamar até cair na caixa postal. Chegou mensagem nova. Fernanda 9h40. Dona Clarice, com todo respeito, a senhora tá sendo muito egoísta. A Aninha é sua neta. Vai deixar a menina ser barrada na escola por causa de um mal-entendido bobo de ontem? Ela é só uma criança. Não sabia o que estava falando. Li aquilo 2 vezes. Egoísta. Ela teve a coragem de me chamar de egoísta. A mulher que gasta R$ 300 no cabeleireiro toda semana. Que vive postando foto de roupa de grife no Instagram. Que foi pra Europa no ano passado. Eu vi as fotos. Hotéis de luxo, jantares caros, uma viagem que não saiu por menos de R$ 20.000. E isso no mesmo mês em que ela chorou pra mim, dizendo que não tinha dinheiro pra matrícula da Aninha. Respirei fundo. O ar entrou rasgando. Levantei, fui até o quarto e abri o guarda-roupa. Lá no fundo, escondido embaixo de uns cobertores velhos, estava o baú de madeira maciça, herança da minha avó. Era a única coisa de valor que me restava. Abri a tampa e subiu aquele cheiro inconfundível de madeira de lei. Lá dentro, envelopes organizados religiosamente por ano. Estavam todos lá. Comprovantes, extratos, canhotos. Cada transferência que fiz nos últimos 5 anos. Porque antes da ajada fixa dos últimos 3 anos, já existiam os empréstimos que ele nunca pagou.
Abri o envelope de 2023. Depois o de 2024. Era comprovante atrás de comprovante. Pix, TED, depósito na boca do caixa. Peguei a calculadora e somei tudo. 5 anos de sangria. O total, quase 300 mil reais. 300 mil reais que eu tirei da minha vida para colocar na vida do André. E ontem, quando a filha dele me humilhou na frente de todos, ele não teve a decência de abrir a boca para me defender. Peguei o celular. O grupo da família estava pegando fogo. André, gente, alguém consegue falar com a minha mãe? Ela sumiu e tá rolando um problema sério aqui. Marta, minha irmã. O que houve, André? André, ela sempre ajuda com as contas da casa e hoje não fez a transferência. A escola da Aninha tá cobrando e vão barrar a menina. Marta, a Clarice sempre foi um relógio com essas coisas. Liga pra ela. André, já liguei 50 vezes. Respirei fundo e continuei lendo. Aí veio a mensagem da Fernanda. Fernanda, o André tá desesperado. Parece que a dona Clarice ficou ofendida com uma brincadeira boba da Aninha ontem. Mas agora tá exagerando. Tá usando a neta como moeda de troca. Moeda de troca? Exagerando? Li aquilo de novo e senti meu estômago embrulhar. A mulher gasta fortunas no salão, viaja pra resort de luxo e eu sou a exagerada? Foi ali, sentada no chão frio do quarto, cercada por comprovantes de banco, que eu tomei minha decisão. Eu não ia responder, não ia ligar, não ia explicar absolutamente nada. Eu ia apenas viver. Porque eu percebi uma verdade cruel. Eu tinha me tornado invisível na minha própria vida. Eu só importava quando a notificação do Pix chegava no celular deles. Meu filho não me amava. Ele amava a minha carteira. E essa constatação doeu mais do que qualquer grosseria que minha neta pudesse ter dito. Fechei o baú e guardei de volta. O celular vibrou de novo. Mensagem do convênio médico. Prezada senhora Clarice, o pagamento referente ao plano familiar do titular, André Souza, está em atraso. Favor regularizar em até 48 horas para evitar a suspensão da cobertura. Eu sorri. Pela primeira vez em 3 anos, eu sorri de verdade. Porque do outro lado da cidade, naquele apartamento de luxo com varanda gourmet, meu filho estava prestes a descobrir o que significa se virar. E eu estava redescobrindo o que era ter dignidade. Mas você deve estar se perguntando, como uma mulher que sempre se orgulhou de ser forte e independente, acabou virando caixa eletrônico do próprio filho? Deixa eu te contar. O André tinha apenas 5 anos quando o Roberto morreu. Foi um infarto fulminante. Ele estava consertando o chuveiro no sábado à tarde. Eu estava na cozinha fazendo jantar. Ouvi o baque do corpo caindo no chão. Quando cheguei no banheiro, já era tarde. O velório foi numa terça-feira chuvosa e cinzenta. Lembro do André sentado na primeira fileira, com as perninhas balançando no banco da igreja, olhando fixamente para o caixão do pai, sem entender que a nossa vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Ele não derramou uma única lágrima, só ficou ali parado, com aquele olhar vidrado e vazio. Naquela noite, já eram 3 da manhã e eu não pregava o olho. Ele entrou no meu quarto de fininho, se enfiou debaixo das cobertas comigo e sussurrou: "Mãe, você vai morrer também?" "Nunca, meu filho, nunca." Abracei ele com toda a força e fiz uma promessa silenciosa ali mesmo. Eu daria a ele tudo. O que eu não tivesse, eu daria um jeito de conseguir. Ele não ia passar vontade, não ia crescer sentindo aquele buraco no peito. No dia seguinte, fui encarar a realidade. Minha conta bancária estava zerada. O seguro de vida do Roberto mal deu para pagar as despesas do enterro. Não sobrou 1 centavo. Eu tinha 34 anos, apenas o ensino médio completo, uma máquina de costura velha que herdei da minha mãe e um filho pequeno para criar. Comecei a costurar para fora. Fazia bainha, consertava zíper, bordava enxoval de bebê. Acordava às 5 da manhã. O André ia para a escola às 7. Eu costurava até o meio-dia e depois corria para fazer faxina na casa da Dona Lúcia, lá no bairro Nobre. Voltava às 6 da tarde.
fazia o jantar, ajudava o menino com a lição de casa e voltava para a máquina de costura até meia-noite. Todo santo dia, sem pausa. No fim de semana, eu fazia doce e vendia na porta da igreja. O André ia comigo, ajudava a embalar. A gente conversava, ria. Ele era um menino de ouro, estudioso, carinhoso. Quando ele fez 12 anos, sentei com ele na mesa bamba da cozinha e disse: "Filho, você vai estudar em escola de rico, vai fazer faculdade, vai ter a vida que a gente nunca teve. Mas mãe, a gente não tem dinheiro. A gente vai ter." E eu fiz acontecer. Peguei mais faxinas. Segunda, quarta e sexta na Dona Lúcia. Terça e quinta na casa da Dona Sônia. Sábado eu limpava um consultório dentário. Domingo eram os doces. Consegui matricular o André no Colégio Novo Horizonte. A mensalidade era uma facada. Hoje seriam uns R$ 1.500, mas era a melhor escola da cidade. Quando vi o nome dele na lista de aprovados, chorei tanto no pátio da escola que a diretora veio me oferecer água. "Tá tudo bem, dona Clarice?" "Tá tudo maravilhoso", respondi. O André cresceu. Virou um rapaz bonito, inteligente, ajeitado. Todo mundo elogiava. "Que menino educado, Clarice. Parabéns." E eu sentia que cada chão que eu esfreguei, cada noite mal dormida, tinha valido a pena. Aos 17 anos, ele veio me dizer que queria fazer administração na Federal, mas era difícil. Precisava de cursinho pré-vestibular. O cursinho custava caro. Não pensei 2 vezes. Peguei minha única joia de valor, um colar de ouro trançado com um pingente de cruz que foi da minha mãe. Valia um bom dinheiro na época. Vendi numa loja do centro por um valor que deu para pagar 6 meses de cursinho adiantado. Quando saiu o resultado, eu estava no meio de uma faxina. Ele me ligou berrando: "Mãe, eu passei! Eu passei!" Pedi para sair mais cedo. Corri para casa e abracei meu filho até faltar ar. Dançamos na sala, comemos bolo de fubá. Fomos dormir com o coração cheio de esperança. Mas os 4 anos de faculdade foram a prova de fogo. Ele precisava de livros caros, cópias, passagem de ônibus, roupa decente para apresentar trabalho, almoço na rua. Ele quis arrumar um emprego, mas eu bati o pé. "Não, senhor. Seu trabalho é estudar. O resto eu resolvo." E resolvi. Trabalhei feito uma condenada. Tinha dia que eu limpava 4 apartamentos. Voltava com os pés inchados, o joelho gritando de dor, mas não reclamava. Porque quando eu chegava e vi o André debruçado nos livros na mesa da sala, eu pensava: é por ele. Ele se formou. A cerimônia foi num teatro lindo. Ele lá, de beca, parecia um príncipe. Mas a festa de formatura custava quase R$ 3.000. E naquele mês eu não tinha esse dinheiro. Minha poupança estava seca. Tinha gasto tudo numa cirurgia de hérnia que tive que fazer às pressas e não deu para esperar a fila do SUS. Voltei à joalheria. Dessa vez, tirei do dedo minha aliança de casamento. O homem me deu R$ 2.600. Paguei a taxa da formatura. Com os R$ 200 que sobraram, comprei um terno para ele não fazer feio na cerimônia. Quando chamaram André Souza, eu estava lá, sozinha na terceira fileira, chorando de orgulho. Ele me achou na plateia, sorriu e acenou. Naquele instante, eu jurei para mim mesma que cada sacrifício tinha valido a pena. O André conseguiu emprego logo. Empresa grande, salário inicial de quase R$ 4.000. Ele estava radiante. No primeiro pagamento, ele me deu R$ 500. Mãe, é pouco, mas é só o começo. Agora eu vou cuidar da senhora. Chorei de emoção. Guardei aquele dinheiro numa caixinha. Nunca gastei. Era meu troféu. Subindo na carreira. Assistente, analista, coordenador. O salário foi engordando. 5.000, 7.000, 9.000. Aí ele conheceu a Fernanda numa festa da firma. Ela era do marketing, bonita, falante, sempre na moda. Ele ficou caiadinho. Começaram a namorar.
Ela aparecia lá em casa de vez em quando, sempre com aquele ar de quem está fazendo um favor. Olhava meus móveis gastos com um sorrisinho de canto. Que retrô, dona Clarice! Bem vintage! Vintage uma ova. Era velho mesmo, porque eu não tinha dinheiro para trocar. 2 anos depois. O André veio conversar. Mãe, eu e a Fernanda vamos casar. Abracei ele feliz da vida. Que maravilha, meu filho! Então, a gente achou um apartamento perfeito. 110 metros, 3 quartos, varanda. Mas a entrada é pesada. 50 mil reais. Ele fez uma pausa. Mãe, a senhora teria como ajudar? Eu sei que é muito, mas a gente quer começar a vida com o pé direito. Olhei para o meu filho. 31 anos, formado, ganhando bem e me pedindo dinheiro. Mas pensei, é a última vez. Depois disso ele voa sozinho. Vendi uma kitnet caindo aos pedaços que tinha herdado de uma tia. Valia mais, mas vendi rápido por 90 mil. Dei os 50 mil na mão do André. O resto guardei na poupança para minha velhice. O casamento foi coisa de cinema. Buffet chique, Fernanda com vestido de estilista. Eu tava lá, discreta, na segunda fileira, com minha saia cinza e blusa branca de sempre. Na hora do brinde, o André discursou. Agradeço a minha mãe, que sempre lutou por mim. Essa vitória é nossa, mãe. Todo mundo bateu palma. E eu chorei de novo, acreditando que minha missão estava cumprida. Doce ilusão. A Aninha nasceu 1 ano depois. Eu estava no hospital quando o André apareceu rindo à toa. É menina, mãe. Uma princesa. Abracei meu filho, minha primeira neta. Pensei, agora a família está completa. Eles se viram e eu descanso. Só que não. Os primeiros meses eu ajudava como toda avó. Levava comida, olhava a bebê pra mãe dormir. Até que o telefone tocou. Mãe, a gente quer pôr a Aninha na escolinha Primeiros Passos. É 900 reais, mas esse mês apertou. A senhora cobre? Minha pensão era uns 3 mil na época, mas pensei que fosse temporário. Paguei. Mês seguinte. Mãe, desculpa. Tivemos uns gastos extras com exames. Dá pra ajudar de novo? Paguei. No 3º mês, perguntei. Filho, quando vocês assumem isso? Logo, mãe. Estamos nos ajustando. Passaram 6 meses e eu continuava pagando. Quando a Aninha fez 3 anos, o André apareceu lá em casa com aquela cara de cachorro pidão. Mãe, precisamos conversar. Queremos colocar a Aninha numa escola de ponta. Ela é muito inteligente, merece o melhor. Claro, filho. Pois é, mas é caro. 2.100 por mês. E a gente tá atolado. O carro quebrou, o condomínio subiu. A Fernanda tá com uns problemas de saúde. A senhora consegue ajudar? Só até a gente se estabilizar. Só até se estabilizar. Essa frase maldita ecoou na minha cabeça por anos. Filho, se eu pagar isso, me sobra 1.000 reais pra viver. Eu sei, mãe, mas é sua neta. A senhora nem quer o melhor pra ela? Golpe baixo. A armadilha perfeita. Como eu ia dizer não pra educação da minha neta? Paguei. E a coisa só piorou. 6 meses depois. Mãe, o plano de saúde da empresa é ruim. Precisamos de um particular. É mais 700 reais. 1 ano depois. Mãe, a Fernanda perdeu o bebê. Tá precisando de terapia. Ajuda com 800 reais? E assim foi. Pedido atrás de pedido. Sempre com a desculpa do é só por enquanto. Até que 3 anos atrás, o André me chamou para uma conversa definitiva. Mãe, vamos jogar limpo. A senhora tá me ajudando de um jeito muito bagunçado. Toda vez é uma confusão. Vamos combinar assim. A senhora transfere um valor fixo, que aí fica mais fácil para todo mundo se organizar. Fixo de quanto? 7 mil. Isso cobre a escola da Aninha, que agora tá 3.200, o plano de saúde da família, que é 2.500, e sobra uns 1.300 para outras despesas. Respirei fundo. Filho, minha pensão é 4.500. Com o aluguel da kitnet, dá 6.500. Se eu te der 7 mil, eu fico devendo 500 reais todo mês. Como eu vou viver? Mas mãe, a senhora tem aquela poupança. Não tem? Gelei. A poupança é para emergências. Eu sei, mas isso é uma emergência. A Aninha precisa de educação de ponta. A gente precisa de saúde. A senhora quer que a gente passe necessidade? E lá estava eu, encurralada de novo. Aceitei. Comecei a tirar dinheiro da poupança todo mês para completar. Depois, o valor subiu,
O pedido extra virou rotina. Mãe, o notebook da Aninha pifou. 3.500. Mãe, preciso trocar os pneus do carro. 2.000. Minha poupança ia derretendo e eu ia sumindo. Parei de comprar roupa. A última peça que comprei foi há 4 anos. Uma blusa num brechó por R$20. Parei de sair. Teatro, viagem, restaurante. Nem pensar. Meu cardápio era arroz com ovo, macarrão com salsicha. Quando eu comia frango, era luxo. Meu joelho doía, precisava de fisioterapia, mas custava 150 a sessão. Não tinha dinheiro. Meu dente quebrou. O dentista cobrou 900 para consertar. Não tinha. Fiquei com o dente quebrado, sorrindo de boca fechada. Enquanto isso, André e Fernanda postavam foto em restaurante chique, no cinema, no shopping, com roupa da moda. Aninha com brinquedo importado. E eu? Eu estava virando fumaça. Até aquele domingo. Até aquela frase da minha neta. Até a risada do meu filho. Até a mensagem. Mãe, não esquece da conta de amanhã. Como se eu fosse um boleto. Uma obrigação. Um banco 24 horas. E foi aí, olhando para aquela mensagem na tela do meu celular velho, sentada na minha cama que range num quarto com infiltração, que a ficha caiu. Eu não era mãe para ele. Eu era um recurso. Meus dedos tremeram quando digitei. Te vira. Mas pela primeira vez em 33 anos. Senti que tinha feito a coisa certa. Porque sabe o que é mais triste nisso tudo? Não foi o dinheiro. Foi perceber que meu filho nunca perguntou se eu estava bem. Nunca perguntou se eu precisava de algo. Nunca notou que eu usava a mesma roupa há anos. Nunca viu que eu emagreci porque comia mal. Nunca percebeu meu dente quebrado. Ele só me enxergava quando precisava de saque. E isso matou algo dentro de mim. Então, quando apertei enviar naquelas 2 palavras, te vira, não foi raiva, não foi vingança. Foi instinto de sobrevivência. Eu estava me salvando. E se isso significava que o André ia ter que finalmente virar homem, então que assim fosse. Cansei de me sacrificar por alguém que nem notava que eu existia. Desliguei o celular, deitei e dormi. Pela primeira vez em décadas, dormi sem aquele peso no peito, sem aquela angústia de não ter o suficiente. Porque naquela noite, eu escolhi ter o suficiente para mim. E o que aconteceu no dia seguinte foi a prova de que eu estava certa, só que de um jeito que eu jamais imaginei. Terça-feira, 10h40 da manhã. Eu estava na cozinha, fazendo um chá de camomila, quando o celular tocou de novo. Era o André, pela 50ª vez. Dessa vez, atendi. Alô, mãe? Finalmente! Onde a senhora se meteu? Por que não atende essa porcaria de telefone? A voz dele era um grito desesperado. Estava ocupada. Ocupada? Mãe, a escola ligou. O cheque voltou. A Aninha foi barrada na entrada. Eles estão ameaçando cancelar a matrícula. Tomei um gole do meu chá, sentindo o calor reconfortante. Silêncio do outro lado. Como assim? Mãe, é sua neta. Eu sei quem é minha neta, André. E sei que você é o pai dela. Você ganha muito bem. Certamente consegue resolver. Não é tão simples assim. A senhora sabe que o dinheiro não sobra. Eu dependo dessa transferência. Dependia. Outro silêncio pesado. Mãe, a senhora tá com algum problema? Tá se sentindo bem? Lá vinha a tática de sempre. Fingir que eu estava gagá, confusa. Estou ótima, filho. Melhor do que estive nos últimos 3 anos. Então por que não fez a transferência? A senhora sempre faz dia 15. Porque cansei. Cansei. A voz dele subiu o tom. Mãe, a senhora não pode simplesmente cansar. Tem uma criança envolvida. A Aninha não tem culpa. Respirei fundo. Você tem razão. A Aninha não tem culpa. Ela é uma criança que está sendo criada pelos pais. Vocês, não eu. Mas a senhora sempre ajudou. E agora? Parei. Ouvi a respiração dele pesada. Depois, a voz da Fernanda ao fundo. Deixa eu falar com ela. Barulho de telefone trocando de mão. Dona Clarice? A voz da Fernanda era puro veneno disfarçado de mel. A senhora tá chateada por causa de ontem, né?
Olha, eu já falei com a Aninha. Ela é criança, não sabia o que estava falando. Não estou chateada, Fernanda. Então por que tá fazendo isso? A senhora sabe que a gente conta com essa ajuda. E eu contava com respeito. Parece que ninguém vai ter o que queria. Respeito? A senhora tá usando uma criança como moeda de troca por causa de... Não estou usando ninguém. Estou apenas parando de ser usada como caixa eletrônico. Silêncio gelado. Depois a voz dela mudou. Ficou dura, cortante. A senhora é uma egoísta. Sempre foi. Vive se fazendo de coitadinha, de mártir. Mas na hora que a família precisa, mostra quem é de verdade. Tá certa. Sou egoísta e vou continuar sendo agora. Com licença, meu chá tá esfriando. Desliguei na cara dela. Minhas mãos tremiam. O coração batia forte, mas eu sentia algo novo, uma mistura de medo e liberdade. O celular tocou de novo. Número desconhecido. Atendi. Alô, senhora Clarice? Aqui é da secretaria do Colégio Santo Agostinho. Estamos ligando para confirmar. A senhora não será mais a responsável financeira pela aluna Ana Souza? Correto. Nunca fui responsável oficial. Apenas ajudava. E a ajuda acabou. Entendo. Vamos manter apenas o senhor André como responsável? Isso. Perfeito. Só informando que o pagamento está em atraso e precisamos regularizar até amanhã, quarta-feira, meio-dia. Caso contrário, a aluna será impedida de frequentar as aulas. Compreendo. Mas isso é com o pai dela. Sim, senhora. Já informamos. Só confirmamos com a senhora porque geralmente eu pagava, mas não pago mais. Obrigada. Desliguei. 3 minutos depois, outro número desconhecido. Senhora Clarice, aqui é do convênio médico. Estamos em contato sobre o plano em nome do senhor André Souza. O pagamento está em atraso. Não sou responsável por esse plano. Mas, senhora, no sistema consta que os últimos 36 pagamentos vieram da sua conta. Vieram, mas eram ajuda temporária. Acabou. Favor entrar em contato com o titular. Sim, senhora. Só avisando que em 48 horas o plano será suspenso. Entendido. Obrigada. Desliguei de novo. Sentei na cadeira da cozinha e olhei pela janela. Lá embaixo a vida seguia. Pessoas indo e vindo, resolvendo seus problemas. Exatamente como o André deveria estar fazendo. O WhatsApp começou a explodir. Fernanda, 11h30. A senhora é uma pessoa horrível. Tá destruindo essa família por orgulho. Espero que consiga dormir sabendo que sua neta tá sofrendo por sua birra. André, 11h40. Mãe, pelo amor de Deus, me liga. A gente precisa conversar. Não é assim que se resolve. Número desconhecido, 11h50. O áudio da Aninha. Poste choro. Vovó, a tia da escola disse que eu não posso entrar se o papai não pagar. Vovó, por favor, eu prometo que não chamo mais você de chata. Eu gosto de você. Por favor. Isso doeu. Doeu como uma facada no peito. Mas respirei fundo porque eu sabia a verdade. A Aninha estava sofrendo, sim. Mas quem causava isso não era eu. Eram os pais dela, que viviam uma vida de mentira, gastando em futilidades e me usando de muleta, enquanto posavam de ricos na internet. Não respondi nada. Às 14 horas, chegou mensagem no grupo da família. André. Pessoal, preciso de uma ajuda urgente. Tô com um problema financeiro sério e preciso de 3 mil reais emprestado até sexta. É pra escola da Aninha. Alguém pode me salvar? Marta, minha irmã. André, o que houve? Pensei que você estava bem no emprego. André. Tô bem, é que a minha mãe sempre me ajudava com umas contas e do nada ela parou. Agora tô desorganizado. Sempre me ajudava com umas contas. Do nada ela parou. Li aquilo 3 vezes. Ele estava reescrevendo a história. Eu ajudava um pouquinho e fiquei louca de repente? Ah, não. Marta, Clarice, o que tá acontecendo? Ela me marcou no grupo. Respirei fundo e digitei. O que tá acontecendo é que durante 3 anos eu transfiro quase 11 mil reais por mês pro André. Durante 5 anos já foram quase 300 mil reais. Minha pensão é 4.500. Vocês façam as contas. Cansei de tirar da minha poupança para sustentar marmanjo de quase 40 anos, formado e empregado. Acabou. Enviei. Silêncio sepulcral no grupo. Depois Marta. 300 mil reais? Tio Carlos.
André, isso é verdade? André, não é bem assim. Minha mãe tá exagerando. Foram ajudas que eu pedi emprestado. Digitei. Emprestado? Me mostra um único comprovante de devolução. Um só. Silêncio de novo. Marta, Clarice, você tem prova disso? Eu. Todos os comprovantes guardados. Cada transferência. Cada Pix, cada depósito. 5 anos documentados. André saiu do grupo. Foi nesse momento que percebi. Ele estava com medo. A verdade tinha aparecido. E agora, sem meu dinheiro e sem conseguir enganar ninguém para pedir empréstimo, ele estava verdadeiramente sozinho. Exatamente como eu fiquei por 3 anos. Sozinha. Sangrando minhas economias. Comendo mal. Sem comprar nada. Enquanto ele jantava fora e trocava de carro. Desliguei o celular. Terminei meu chá. E, pela primeira vez em muito tempo, abri a geladeira e pensei: hoje vou cozinhar algo gostoso para mim. Eu mereço. Quarta-feira, 16h30. Eu estava tirando um bolo de fubá com erva doce do forno, quando a campainha tocou. 3 vezes insistente. Olhei pelo olho mágico. André e Fernanda. Ele de camisa social amassada. Ela de jeans e blusa decotada. Cabelo preso de qualquer jeito. Os dois com cara de quem passou a noite em claro. Respirei fundo e abri. Oi, mãe. A voz do André saiu falhada. Oi, a gente pode entrar? Dei passagem. Eles entraram. Fernanda olhou em volta com aquele nojinho de sempre. Apontei pro sofá. Sentem. Eles sentaram. Eu fiquei em pé, encostada na parede. O André esfregou o rosto. Mãe, a gente precisa ter uma conversa séria. Estou ouvindo. A senhora tá bem da cabeça? De saúde? Estou ótima. É que esse comportamento não é normal. A senhora sempre foi tão presente, tão boazinha, e de repente... De repente, resolvi parar de me matar para sustentar filho adulto. Ele engoliu em seco. Fernanda se remexeu no sofá. Dona Clarice, com todo o respeito, a senhora tá fazendo isso por causa de domingo? Pelo que a Aninha falou? Não. Então por quê? Porque cansei. Mas a senhora não pode simplesmente cansar. Fernanda levantou a voz. Tem responsabilidades. A Aninha foi suspensa hoje. Tá em casa chorando, achando que a culpa é dela. A culpa não é dela, é de vocês, da senhora. Olhei para Fernanda. Olhei de verdade. Unhas de gel impecáveis, cabelo com mechas recentes, blusa de grife. Fernanda, quanto custa essa sua unha? Ela piscou confusa. O quê? Só unha? Quanto custa? Eu não sei. Uns 150. Gel com decoração. Você faz toda semana. R$ 600 por mês só em unha. Silêncio. E o cabelo? Luzes, corte, hidratação. Uns 800. Dona Clarice, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque enquanto você gasta mais de R$ 1.000 por mês no salão, eu estava comendo macarrão puro para sobrar dinheiro para a escola da sua filha. O André levantou. Mãe, não é justo falar assim. Não é justo? André, você trocou de carro há 6 meses. Um SUV 0. Quanto custou? Isso é diferente. Quanto custou, André? Sempre 90 mil. Eu vi quando você postou. Conquista nova. Conquista com dinheiro de quem? Eu trabalho. Eu ganho meu salário. E o que você faz com ele? Porque ganhando o que você ganha, dava para pagar tudo e sobrar. Mas nunca sobra, porque vocês torram tudo em aparência. Fernanda cruzou os braços. A gente tem direito de viver bem. A gente trabalha. E eu não trabalhei? 50 anos de trabalho e vivo com R$ 800 por mês depois de pagar minhas contas e sustentar os luxos de vocês. R$ 800, Fernanda. É menos do que você gasta no cabeleireiro. Ela abriu a boca e fechou, sem resposta. O André sentou de novo, derrotado. Mãe, eu não sabia que estava tão apertado para a senhora. Não sabia porque nunca perguntou. Eu achei que a senhora tinha condições. Tinha uma poupança enorme. Tinha. Uma poupança que eu e seu pai juntamos em 30 anos. Sabe quanto tinha nela quando você começou a sugar tudo? Silêncio.
Tinha 140 mil reais. Sabe quanto tem agora? Ele não respondeu. 17 mil reais, André, em 3 anos. Você comeu mais de 100 mil reais da minha segurança. Ele ficou pálido. Fernanda levantou, irritada. Tá, já entendi. A senhora quer fazer chantagem emocional. Quer que a gente se sinta culpado. Parabéns, conseguiu. Mas no final, quem vai pagar o pato é a Ninha. E a senhora vai carregar isso na consciência. Algo explodiu dentro de mim. Sabe o que eu vou carregar na consciência, Fernanda? Minha voz saiu firme, cortante como navalha. Nada, absolutamente nada. Porque eu fiz tudo que uma mãe e uma avó podiam fazer. E muito mais. Eu me anulei, vendi o que tinha, passei necessidade. Tudo para dar conforto para vocês. Dei um passo na direção dela. E o que eu recebi em troca? Humilhação, desprezo. Uma neta que me chama de velha nojenta. Um filho que só me procura para pedir dinheiro. E uma nora que me trata feito lixo. Eu nunca o quê, Fernanda? Nunca olhou para os meus móveis com cara de nojo? Nunca revirou os olhos quando eu chegava? Nunca cochichou pro André que eu era uma velha chata? Porque eu ouvi, Fernanda. Aquele dia que você achou que eu tava no banheiro, eu ouvi tudo. Ela ficou vermelha, feito pimentão. O André se levantou de novo. Mãe, por favor, a gente vai dar um jeito. Vamos para dar escola. Mas a senhora não pode abandonar a gente assim. Abandonar? Soltei uma risada seca. André, você tem quase 40 anos. É pai de família. Não tô te abandonando. Tô te deixando crescer. Mas a fonte secou. Acabou. Não vou transferir mais um centavo. Meu dinheiro agora é meu. Pra eu viver com dignidade. Fernanda pegou a bolsa com raiva. Vamos embora, André. Não adianta falar com ela. Tá gagá, tá irredutível. Eles saíram batendo a porta. O estrondo ecoou pelo corredor, mas eu não corri atrás. Não fui pra janela espiar. Apenas fui até a porta, passei a chave na fechadura e dei 2 voltas. Clic, clic. Aquele barulho foi o som mais bonito que eu vi em anos. Voltei pra cozinha. Cortei uma fatia generosa do meu bolo de fubá ainda quentinho. Servi mais uma xícara de chá e sentei. A primeira mordida tinha gosto de vitória. Tinha gosto de liberdade. Nos meses seguintes, o silêncio reinou. Não recebi mensagens de bom dia falsas, nem pedidos de dinheiro disfarçados de emergência. E sabe o que aconteceu com a minha vida? Ela floresceu. Com os R$ 4.500 da pensão e os R$ 2.000 do aluguel sobrando inteiros na minha mão, eu parecia rica. Na primeira semana, chamei o encanador e consertei a infiltração do quarto. Na segunda, fui ao dentista e arrumei meu dente quebrado. Voltei a sorrir sem botar a mão na boca. Comprei roupas novas. Entrei na hidroginástica. Voltei a frequentar o cinema com uma amiga da época da costura. Minha poupança começou a crescer de novo. Devagarinho, mas era meu dinheiro. E eles? Bem, as notícias chegaram pela minha irmã. O choque de realidade foi brutal, mas necessário. Sem a mamãe e banco para cobrir os rombos, a vida de aparências desmoronou como um castelo de cartas. Tiveram que vender aquele SUV de luxo e comprar um carro popular usado. O apartamento de revista foi colocado à venda porque não conseguiam pagar o condomínio caríssimo sem a minha ajuda. Mudaram para um bairro mais simples, num apartamento de 2 quartos, sem varanda gourmet. A Fernanda teve que cancelar a manicure semanal e aprendeu a fazer a própria unha. A Aninha saiu da escola de elite e foi para uma escola particular do bairro. Boa, mas que custava 1/3 do preço. Dizem que no começo foi um inferno. Brigas, acusações, choro. Mas, sem a saída fácil do meu dinheiro, eles foram obrigados a fazer o que nunca fizeram: amadurecer. O André teve que aprender a dizer não para os caprichos da esposa e da filha. A Fernanda teve que descer do salto alto e encarar a vida real. 6 meses depois daquela quarta-feira, a campainha tocou. Era um domingo de manhã. Olhei pelo olho mágico e vi o André, sozinho. Ele não parecia mais aquele executivo arrogante. Parecia cansado.
Tinha alguns fios brancos novos na barba. Mas havia algo diferente no olhar dele. Humildade. Abri a porta. Oi, mãe. Posso entrar? Não vim pedir nada. Trouxe umas flores para a senhora. Ele entrou, sentou no sofá que eu tinha mandado reformar e estava lindo. E chorou. Chorou como aquele menino de 5 anos que perdeu o pai. Me pedia perdão. Disse que estava cego, que a vaidade tinha subido a cabeça. Que ele tinha esquecido quem realmente importava. Contou que a vida estava mais apertada, mas que eles estavam pela primeira vez vivendo com o dinheiro que realmente tinham. Que a Aninha estava bem, que tinha feito amiguinhos novos e que perguntava da vovó. Eu abracei meu filho. Não ofereci dinheiro. Ofereci café e colo. E naquele abraço, eu senti que finalmente tinha terminado de criá-lo. Hoje a Aninha vem aqui em casa. Ela me respeita. Aprendeu que vovó não é sinônimo de brinquedo caro. A gente faz bolo juntas. Brinca de boneca de pano. A Fernanda ainda é distante. Mantém aquele orgulho bobo, mas me trata com uma educação impecável, porque sabe que eu não aceito menos que isso. Eu recuperei minha dignidade, minha conta bancária e, o mais importante, recuperei meu filho. Às vezes, o maior ato de amor que uma mãe pode fazer não é dar tudo, mas tirar o tapete para ensinar os filhos a ficarem de pé sozinhos. Eu disse, te vira, e foi a melhor coisa que eu poderia ter dito. Eu me salvei. E no fim das contas, salvei eles também. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria aguentado tanto tempo ou teria cortado a ajuda antes? Me conta aqui embaixo nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. E não esquece de me dizer de qual cidade você está acompanhando essa história. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias de vida real, superação e reviravoltas, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Até a próxima!